Salve, galera! Nossa, não tá saindo a voz. Rapaz do céu. Salve, galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Nesse vídeo eu vou te contar bastante coisa interessante. E para começar, bora falar mais uma vez sobre Neymar e Mbappé. Depois da polêmica no final de semana entre os dois jogadores, quem apareceu para apaziguar a situação foi o zagueiro Sérgio Ramos. De acordo com o jornal Le Parisien, o espanhol já no vestiário conversou com ambos os jogadores, visando amenizar os conflitos e pedindo para que ambos voltem a ser amigos como sempre. A imprensa francesa informou que alguns jogadores do clube já estão incomodados com o novo papel de Mbappé no time, já que depois da renovação, ele não é mais somente um simples jogador do Paris Saint-Germain. O Mbappé realmente, depois que renovou o contrato, parece que mudou bastante, né, galera? Inclusive pedindo para que Neymar fosse negociado. O que vocês estão achando aí do comportamento do Mbappé hoje em dia? E também Sérgio Ramos apaziguando uma briga, hein? Uma briga não, né? Uma discussão. Mas Sérgio Ramos apaziguando é uma coisa que a gente não consegue imaginar muito bem, né? Acho que agora que ele tá um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais velho, agora ele tá pegando um outro papel, né? Já brigou tanto no passado e agora tá apaziguando as coisas. Eu quero perguntar uma coisa pra você. Quem que é melhor, Mbappé ou Neymar? Comenta aí. Essa pergunta vai dar polêmica, meus amigos, com certeza. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Flamengo não conseguiu contratar Oscar, vou te falar sobre o Botafogo, que anunciou o jogador e também fechou com o goleiro do São Paulo. Vou te contar sobre Matheus Cunha na mira do Manchester United. João Pedro, ex-Fluminense, é alvo do Newcastle. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. A janela de transferências no Brasil se fechou e o Flamengo não conseguiu contratar Oscar por conta do Xangai. Fabrício Romano inclusive confirmou ontem que o jogador já tinha assinado o contrato com o rubro-negro no último dia 5 de agosto e tudo já estava pronto para o anúncio. Porém, o time chinês não assinou a documentação e voltou atrás no acordo verbal que tinha. Oscar inclusive chegou a tirar fotos com a camisa do Flamengo, mas no final acabou não dando certo nessa janela. O jogador nas redes sociais, após o fim da janela, escreveu o seguinte: agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Marcos Braz já prometeu que na próxima janela vai voltar a tentar contratar o Oscar, tá? Lembrando que o jogador já tinha se despedido do Xangai nas redes sociais, o Xangai já tinha falado verbalmente que ia liberar ele, mas no final o time chinês segurou e Oscar não foi pro Flamengo. Botafogo ontem oficializou a contratação de Júnior Santos, que veio do Sanfrecce Hiroshima por empréstimo até o final do ano. Lembrando que esse empréstimo é prorrogável até o final de 2023. Quem também foi contratado pelo Alvinegro é Lucas Perry, que assinou a sua rescisão com o Náutico ontem, e isso permite que ele vá para outro clube mesmo com a janela fechada. São Paulo, que era dono dos seus direitos, tinha contrato com ele até o final do ano e ainda vai permanecer com percentual dos direitos econômicos para render uma grana numa eventual venda futura. O clube carioca também avisou que Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Júnior Santos e Tiquinho Soares já estão regularizados no boletim informativo e ficam aptos para estreia no próximo jogo. Lembrando que qualquer jogador que tenha ficado livre no mercado antes do fim da janela ainda pode ser anunciado por um novo clube, tá? Por exemplo, se hoje, que a janela já tá fechada, o jogador rescindiu o contrato, aí ferrou, ele não pode ser anunciado por outro time do Brasil. Mas se rescindiu ontem, ele pode ser anunciado normalmente. Antes do fim da janela, o Atlético Paranaense tentou a contratação do atacante Marcos Paulo, de apenas 21 anos, junto ao Atlético de Madrid. O jogador está sem espaço com Diego Simeone e o Furacão via nele uma ótima oportunidade de mercado. O clube então correu para tentar fechar tudo na negociação, mas acabou esbarrando no tempo. Lembrando que essa informação é do portal Gol. A janela acabou se fechando ontem à noite e a transferência não foi finalizada. Milan, Sampdoria e Bologna também procuraram o jogador alguns dias atrás, mas nenhuma negociação avançou. Bahia anunciou ontem a chegada de uma dupla de ataque. O primeiro foi Ítalo, que veio do Red Bull Bragantino por empréstimo até o fim da Série B, e depois foi Caio Vidal, que veio do Internacional por empréstimo até junho do ano que vem. Ambos já estão regularizados no boletim informativo e ficam à disposição do técnico Anderson Moreira para o jogo de hoje contra o Londrina pela 25ª rodada da Série B. Fortaleza anunciou o volante Caio Alexandre, ex-Botafogo, e que estava disputando a MLS pelo Vancouver Whitecaps. Ele é esperado no Leão do Pici nos próximos dias para fazer exames médicos e iniciar as atividades
competitividades com o restante do elenco. Na atual temporada pelo time canadense, Caio atuou em 5 jogos sem marcar gols e sem dar assistências. Em 2021, ele jogou 15 partidas pelo Vancouver sem marcar gols e deu uma assistência. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lembrando que lá no Insta todo dia rola muito conteúdo de futebol, muita coisa, inclusive que eu não consigo colocar aqui nos vídeos, então vai lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Pelo Campeonato Espanhol, ontem o Atlético de Madrid venceu o Getafe por 3-0. Álvaro Morata marcou 2 vezes e Griezmann marcou 1. João Félix jogou demais e deu assistência para os 3 gols. Na Itália, Napoli começou perdendo para Verona, mas depois virou o jogo e venceu por 5-2. Juventus venceu o Sassuolo por 3-0. Di Maria estreou com esse golaço aos 26 minutos e os outros 2 foram marcados por Dusan Vlahovic. Na Premier League, o Liverpool começou perdendo para o Crystal Palace e, para piorar, Darwin Núñez levou o cartão vermelho após dar uma cabeçada no zagueiro Andersen. Então Luiz Dias, alguns minutos depois, marcou esse golaço para deixar tudo igual e o jogo terminou em 1-1. O Klopp, depois da partida, falou aí que o Darwin Núñez tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Quem acompanhou a partida viu que o Andersen tava provocando ele a todo momento. Premier League é outro esquema, né, galera? Premier League com certeza é bem diferente do campeonato português, então Darwin Núñez tem que começar a se adaptar. Então o Klopp aí confirmou que ele foi realmente provocado o jogo inteiro, mas falou que o uruguaio tem que trabalhar nessa parte aí, de ficar um pouco mais calmo, de não ceder a pressão e acabar acontecendo como foi ontem, né? Em relação ao jogo do Atlético de Madrid, João Félix deitou, jogou demais, 3 assistências, o Álvaro Morata também marcou 2 gols, e depois do jogo, Diego Simeone na entrevista foi questionado sobre Morata, né, que é alvo do Manchester United. Juventus já tentou comprá-lo, mas teve uma oferta rejeitada pelo Atlético de Madrid, e o Simeone falou que conta com Morata. Pra ele, o atacante espanhol é inegociável, então Simeone quer que Morata continue na equipe. Manchester United segue em busca de um atacante e agora o mais novo na mira do clube é Matheus Cunha, do Atlético de Madrid. De acordo com o programa Talksport, as negociações entre os clubes já estariam bem avançadas e a ideia é finalizar tudo ainda nessa semana, numa transferência que pode girar em torno de 50 milhões de euros. As conversas com o agente do jogador foram muito boas e o brasileiro vê com bons olhos ingressar no projeto de Erik ten Hag nos Diabos Vermelhos. Coritiba está de olho nessa negociação por ter sido o clube formador de Matheus Cunha e por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, eles têm direito a 1,4% do negócio. Então, se a negociação for fechada por 50 milhões de euros, o Coritiba receberia mais ou menos 3 milhões e meio de reais por essa venda do Matheus Cunha, tá? O Fabrício Romano confirmou toda essa informação, mas ele falou que o Atlético de Madrid vai tentar pegar um pouquinho mais de grana do que os 50 milhões de euros falados pela Talksports. O que a gente sabe é que o Manchester United tá tentando contratar um novo atacante, já sondou Icardi, já sondou também Álvaro Morata, já sondou Matheus Cunha e tem vários outros nomes no mercado sendo sondados. Inclusive também apareceu ontem o nome de Jamie Vardy como possível aí alvo da equipe do Manchester United. Eu quero saber, na sua opinião, Matheus Cunha cairia muito bem lá nos Diabos Vermelhos ou você prefere que ele continue no Atlético de Madrid? Comenta aí. O luso brasileiro Matheus Nunes está indo para a Premier League e vai ser jogador do Wolverhampton. O clube inglês voltou a negociar com o Sporting e ontem acertou a compra do meio-campista por 50 milhões de euros, sendo 45 milhões fixos e outros 5 milhões em bônus ao longo do contrato. Matheus, por sua vez, já acertou todos os termos pessoais com o Wolves e é esperado na Inglaterra para fazer exames médicos e assinar o seu contrato. A informação é do jornal Record e também foi confirmada por Fabrício Romano. Alguns dias atrás, o West Ham tentou contratar o Matheus Nunes e teve a oferta rejeitada e agora ele tá indo para o Wolverhampton. De acordo com a imprensa europeia, inicialmente ele pensava em não aceitar a proposta, né? Tava um pouquinho aí hesitante, mas aí ele acredita que indo para o Wolverhampton é uma ótima janela de entrada lá no campeonato inglês, né? Porque ele pode brilhar pela equipe do Wolverhampton e depois acabar sendo contratado por algum gigante da Premier League. O Matheus Nunes é um ótimo jogador, brilhou muito com a equipe do Sporting na última temporada e eu espero que lá no Wolverhampton ele voe. Bernardo Silva é um dos alvos do Barcelona ainda para essa janela e o Manchester City não está disposto a facilitar a sua saída. Segundo o jornal The Athletic, o clube de Guardiola já avisou que para liberar o português será preciso uma oferta de 100 milhões de euros, valor que os catalães não estão dispostos a gastar e acreditam que na conversa conseguirão convencer os ingleses a vendê-lo por 60 milhões. Segundo o jornalista Nico Esquira, Bernardo já tem um acordo verbal sobre os termos pessoais com o time espanhol faz pelo menos
menos uma semana. Vocês acham que o Barcelona realmente precisa do Bernardo Silva? Eu quero saber a sua opinião em relação a isso, tá? Eu acho que dificilmente o City vai baixar de 100 milhões para 60 para vender o português, tá? Eu acho bem complicado porque digamos que teria que ser uma redução de quase 50% do valor que eles querem hoje em dia. Mas o Barça continua insistindo que quer Bernardo Silva, lembrando que ele chegaria para o possível lugar de Frank de Jong, mas o holandês por enquanto não quer sair lá do Camp Nou e inclusive ontem deu o prazo da oferta feita pelo Manchester United e ele falou não, tá? Então por enquanto é o Chelsea quem negocia com Frank de Jong, mas não tá conseguindo convencer o jogador a ir para o Stamford Bridge. O brasileiro João Pedro, que está jogando pelo Watford na segunda divisão inglesa, recebeu uma proposta do Newcastle, informou a Sky Sports. De acordo com a informação, a oferta foi de 20 milhões de euros fixos e mais 3 milhões em variáveis. Porém, o Watford considerou o valor muito baixo e falou que João Pedro não está disponível para ser negociado. O Newcastle não desistiu de contratar o brasileiro e já prepara uma nova oferta, que pode chegar aos 30 milhões de euros e espera que com isso consiga contratá-lo. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!